Olá, tudo jóia? Essa é a máfia do xadrez e agora nós vamos analisar mais uma partida na linha dos dois cavalos. Para quem está acompanhando aqui os vídeos, nós temos uma série de vídeos, vários vídeos sobre essa posição da italiana, que é a defesa dos dois cavalos. Com o cavalo em G5, e hoje nós vamos ver a linha principal dessa variante. A linha principal seria com D5, E toma D5, cavalo A5, bispo B5, cheque, e agora C6. A gente retoma o peão, peão toma peão e bispo em E2. Essa seria a linha principal da defesa dos dois cavalos. E dentro dessa linha, nós vamos observar hoje uma partida que as pretas jogam H6 e o cavalo volta para H3, caracterizando assim a linha Steinitz. Então, essa com o cavalo H3 seria a linha Steinitz. E eu trouxe essa partida aqui, pessoal, para a gente... Eu gostaria de contar um pouco a história dessa posição. Steinitz, como todos sabem, foi o primeiro campeão mundial de xadrez. Ele que inventou essa ideia. Então é uma ideia bastante antiga, da época do primeiro campeão mundial de xadrez, que é o Steinitz. Ele jogou o cavalo H3, inventou e começou a aplicar essa ideia. Depois de um tempo, essa ideia de abertura começou a cair em desuso, outras linhas começaram a aparecer. E então, chegou um certo momento em que a linha ressurgiu com um tal de Bob Fischer, assim, bem desconhecido, né? Bob Fischer, ninguém conhece. Pois bem, esse desconhecido, que é o Bob Fischer, da década de 60, voltou a aplicar essa linha. E essa linha ficou famosa, então, pela volta que o Bob Fischer começou a reutilizar essa ideia. Então, é uma ideia muito interessante e nós vamos ver uma partida dessa linha agora. Pois bem, agora eu vou passar os lances com calma. O lance correto aqui é cavalo C3. Nós não vamos tirar o cavalo de H3, nós vamos deixar que as pretas tomem esse cavalo. Pois bem, aqui alguns lances de desenvolvimento e esse cavalo é tomado. Nós vamos jogar com a estrutura desse jeito mesmo, com os peões em H2 e H3. Aqui seguem mais alguns lances. O bispo é colocado em G2 de maneira bastante profilática. Os cavalos são trocados no centro. Repare que as brancas têm peões a mais. As brancas nessa posição têm 2 peões a mais. As brancas... voltando um pouco, pessoal, eu esqueci de explicar uma coisa importante. Nessa linha, as pretas sacrificaram um peão, tá? Então, vamos chegar nessa posição aqui, na posição do cavalo. Nessa posição pode ser. Reparem que as pretas nessa linha sacrificaram um peão. Então, as pretas sacrificaram o peão. Então, agora, uma coisa importante
para ser esclarecida, que é a questão da estratégia, beleza? Então, a estratégia das pretas, nesse tipo de condição que elas estão com um peão a menos, a estratégia correta para as pretas é lutar pela iniciativa, lutar pelo ataque. E as brancas, como tem um peão a mais, a estratégia correta das brancas é lutar pela solidez. As brancas precisam ficar sólidas para manter o material a mais e devem trocar peças. Então as brancas devem querer trocar peças e as pretas devem querer não trocar peças e lutar pelo ataque, principalmente não trocar as damas, tá? Então esse conceito ele é fundamental para a gente seguir vendo essa partida. Reparem como as brancas posicionam o seu bispo em G2 e as pretas estão... As pretas trocaram o cavalo, eu não gostei desse lance. Perceberam aqui atrás, ó, que as pretas trocaram o cavalo. Isso facilita a solidez das brancas. E aqui houve uma sequência em que o bispo e o cavalo é trocado, então trocou mais uma peça. Então as pretas estão jogando errado nessa posição. As pretas não compreendem o plano que deve ser feito. Então aqui a partida vai rolando, mais peças são trocadas, o que beneficia a branca, que agora está com 2 peões a mais. Então quanto mais peça trocar, melhor para as peças brancas. E chegou nessa posição aqui que as pretas abandonaram, percebendo que estão com 2 peões a menos e não tem ataque. Não tem nada que as pretas podem fazer. Então elas abandonaram.